Olá a todos os nossos ouvintes, nós estamos aqui nos estúdios do UOL EdTech e esse é o primeiro podcast da primeira temporada do Clique e Aprenda. Mas antes da gente falar sobre o podcast em si, eu acho que vale a pena a gente se apresentar, né? Bom, eu sou o Rodrigo de Godoy, eu sou historiador de formação, semioticista por vocação, diretor de educação digital do UOL EdTech e agora tentando iniciar uma carreira de podcaster. E eu tô aqui acompanhado do Bruno. Tudo bem, Godoy? Tudo bom, Bruno? Tudo jóia. Quem é você, Bruno? Quem sou eu? Essa é a pergunta Pergunta de R$1 difícil. milhão. Meu nome é Bruno Milagres, me apresentando um pouco, né? Eu sempre me apresento como... Eu já fiz várias coisas, mas eu sempre me apresento, eu sou um designer e o problema que me interessa é um problema educacional, como as pessoas aprendem, e é sobre esse problema que eu me debruço hoje. Sou designer gráfico de formação, trabalho aqui no UOL EdTech, sou o diretor de inovação hoje. Trabalhamos juntos há alguns anos, né? Uma boa trajetória. E agora que a gente já se apresentou, minimamente, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia do podcast, né? Que eu acho que não é uma ideia que a gente falou há pouco tempo, é uma ideia que já está aí fervendo, né, nessa panela há algum tempinho. Mas conta um pouquinho aqui. Me parece que esse é o ano do podcast. É o ano do podcast. Então estamos começando no momento certo, né? Eu já participei de alguns podcasts há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando ninguém ouvia podcast. Esse ano parece que todo mundo resolveu se interessar por esse formato. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Puxa vida, a gente podia fazer algum conteúdo interessante para as pessoas que de alguma forma se relacionam com o UOL EdTech sobre educação, para discutir os problemas que eu falei, nos problemas sobre os quais pelos quais a gente se interessa, né? O problema do aluno, o problema das instituições, o problema das empresas, o problema dos profissionais de se qualificarem, requalificarem. E esse formato é um formato que a gente consegue entregar para as pessoas e que elas conseguem consumir com mais conveniência. A gente vive num mundo, quem trabalha, né? Principalmente quem trabalha, vive num mundo com muito pouco tempo disponível e aqueles pequenos pedaços de tempo que a gente tem pela manhã, quando a gente está vindo para o escritório, ou quando está voltando, ou às vezes no almoço. Tem vários pedaços de tempo que a gente hoje tem preenchido com esse formato de conteúdo. Obviamente você é um consumidor de podcast. Eu sou um consumidor de podcast. Assíduo. Já há alguns anos. Sobre todos os temas e sobre todos os conhecimentos disponíveis. Não é tão amplo assim. A gente consome conteúdo das coisas que a gente se identifica, né? Eu consumo podcasts sobre xadrez, por exemplo. Xadrez? Não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui. Eu gosto muito do podcast do TED. Gosto muito de podcasts de entrevista. Tem alguns podcasts internacionais que eu consumo também. Gosto muito do podcast do Cris Dias, por exemplo, o Boa Noite Internet. E a gente consome consome de uma forma legal, né? É diferente de ler um texto, ler um artigo. A voz das pessoas passa um pouco mais de emoção no que você está falando. Não é uma leitura onde você lê com a voz da sua cabeça, né? É interessante. Eu gosto muito dos podcasts de língua, para ensino de línguas. Eu fiz por um período curso de espanhol e toda aquela parte, né, formal, gramática, léxico, e chegou no momento que eu tive a impressão que eu tinha estancado e os podcasts me ajudaram demais nesse processo de avançar onde eu achei que eu precisava de um empurrão, né? Eu acho que
aproveitando o gancho, isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje no nosso primeiro podcast, né, que é aprender a aprender, né? Afinal de contas, aprender é um processo natural? É um processo automático? Ou ele pode ser melhorado e desenvolvido? Né? A gente sabe que por observação é que a gente aprende. Quando a gente é bebê, é observando outras pessoas que a gente consegue balbuciar as primeiras palavras, que a gente aprende a dar os primeiros passos. Mas a gente também sabe que a gente segue aprendendo ao longo da vida inteira, né? E a nossa vida vai ficando cada vez mais complexa, né? Vai crescendo essa complexidade conforme a gente vai avançando. Então, nesse sentido, é possível, de alguma forma, a gente otimizar o processo de aprendizagem, né? A forma como eu aprendo de forma independente, eu consigo melhorar isso ao longo da minha vida ou não, né? Então eu acho que isso é a grande questão que a gente tem que discutir nos dias de hoje, onde a informação em si está em todo lugar, né? Mas a gente sabe que informação é bem diferente de aprendizagem, né? Mas eu queria, né, aproveitar também agora que a gente já deu a introdução de qual é o assunto que iremos discutir, para apresentar a nossa convidada especial, porque todo podcast tem sempre um convidado, o nosso também não poderia deixar de ter, né, Bruno? E nós temos nossa convidada especial, que é a Bettina von Stá, né? Que é doutora em Linguística Aplicada pela PUC, head da área acadêmica do UOL EdTech, além de autora de livros didáticos e de orientação pedagógica, que está há mais de 20 anos aqui atuando na área de tecnologia educacional. Bem-vindo, obrigado pelo convite, Bettina. Obrigada a você. Fazer parte dessa Bruno. estreia, né? Eu acho que o tema aprender a aprender é algo que você já faz parte do seu repertório de discussão, né? Sim, e também na minha vida, né? Eu tenho que aprender todo dia, então tenho que aprender todo dia mais um pouco, né? Mas eu sei que o Bruno tem aí, né? Quando a gente conversa, ele sempre se arrepia quando a gente fala no processo de é automático, é natural. E aí, Bruno? Aprender é algo natural e automático? Aprender, na minha opinião, é algo natural, sim, automático. A gente faz isso durante toda a vida, mas em muitos momentos a gente não tem a compreensão de que a gente está aprendendo alguma coisa. A gente não realiza que é um processo de aprendizagem. A gente não tem o controle do nosso próprio processo de aprendizagem. Ou não tem essa... muitas vezes a gente não tem esse entendimento. É como se você olhasse de fora e soubesse, olha, qual é a melhor forma de eu encarar esse curso e me preparar para adquirir esse conhecimento. A gente não pensa antes, a gente geralmente começa fazendo. É o negócio de pôr a mão na massa sem saber o que vai dar aquilo. O meu ponto é o seguinte, aprender é natural. Sim. Aprender a aprender é outra coisa. Entender como que você aprende melhor, em que horários você aprende melhor, de que forma você aprende melhor. Entender que colocando na prática aquele conhecimento você aprende melhor. Entender que discutir um assunto, trocar conhecimento com outras pessoas facilita o processo de aprendizagem, reforça. O que você está falando que seria a diferença entre saber fazer um bolo de chocolate e saber fazer o bolo de chocolate. É mais ou menos isso. Uma coisa é você aprender, é fazer o bolo de chocolate. Agora, você aprender é você fazer aquele bolo de chocolate. É você conseguir aprender considerando algumas nuances, algumas técnicas, conhecendo o seu próprio... os seus próprios interesses, horários, momentos, condições, é isso? Eu vou usar o exemplo para falar sobre aprender a aprender. No caso de fazer um bolo, antes de aprender a fazer o bolo, é pensar sobre
como é a melhor forma de eu aprender a fazer um bolo. Posso interromper? Claro. Acho que antes a gente tem que saber por que eu quero fazer um bolo. Acho que tem uma pergunta que vem antes, né? Parece que começa na hora que a gente faz o bolo, né? Mas acho que o aprender a aprender começa muito antes, quando a gente identifica, olha, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso. Nossa, me disseram que isso é interessante. Como é que eu enfrento isso agora, né? Então, assim, tá bom. Então, eu nem sabia que bolos existiam. Agora eu resolvi que eu vou fazer um bolo. E aí a gente também tem que se perguntar, né? O quanto eu vou me dedicar, o quanto eu vou me esforçar, qual vai ser a fonte, onde eu vou achar a melhor receita, ou eu vou falar com a minha avó, que é a única que sabe fazer aquele bolo tão perfeito. Então, a gente tem várias questões no Aprender a Aprender, que começa ali, lá no início do porquê que eu estou fazendo isso, quem sou eu, para onde eu vou, o que é bolo na minha vida, e o grau de esforço que a gente vai ter para chegar no resultado desejado e a ajuda que a gente vai buscar, né? E o grau de qualificação da pessoa que vai nos ajudar. Eu né? acho que cada vez mais essa preocupação está sendo mais comum, né? Porque não é à toa que hoje não tão hoje, né? Estou falando de 2017, mas o curso Aprender a Aprender, né? Na sua versão em inglês, Learning How to Learn, do Coursera, estava ali no ranking do terceiro curso com mais inscritos da plataforma, né, que é um curso da Barbara Oakley e do Terence Seynos. Tem uma dificuldade gigantesca em falar nome com mais de uma vogal, de mais de uma consoante junto. Mas, então, por ser o terceiro curso, né, significa que as pessoas estão se dando conta disso. Estão preocupadas, né? Estão preocupadas que hoje não basta eu ter acesso a um mar de informação. Tem que saber processar. Eu tenho que saber processar. Como lidar com aquilo. Conseguir, inclusive, discernir, né? Quais são as informações que eu preciso usar, onde, quando, como. E a vida hoje em dia exige da gente um grau muito alto de aprendizagem, né? Então, também ser mais eficaz, como é que eu aprendo mais rápido? Porque se for aprender tudo lentamente, não dá tempo. Chegou o dia de usar o conhecimento, você ainda está titubeando. Então, assim, o mundo está exigindo muitas pessoas. Acho que se explica, né? Porque um curso desses atrai tanto. A gente é obrigado a aprender todo dia. O mundo diz assim, oi, como é que você vai resolver esse problema agora, né? Sim. E aí você está mal resolvendo um, vem outro. Então, aquilo a gente tem que ir desenvolvendo habilidades, conhecimentos, e não é nem só conhecimento, né? A gente tem que desenvolver habilidades novas maneiras de se relacionar e novas maneiras de aprender. E você, Bruno, você acha que existe um período específico que a gente consegue, de alguma forma, lapidar essas capacidades de aprender a aprender, ou em qualquer momento da vida? Ou... Eu acho que quanto antes a pessoa toma consciência do seu próprio processo de aprendizagem, melhor. Então, quanto mais jovem o estudante entende que o processo dele de estudar ele pode ser melhorado, ele pode ser mais personalizado às necessidades dele específicas, a carreira, o projeto de vida que ele tem, a carreira que ele quer exercer, é melhor para ele. Eu acho que quanto mais tarde, é mais difícil tomar essa consciência e mudar o hábito que a gente cria durante toda a vida de forma de aprendizagem. A gente da nossa geração, principalmente da minha, né? Eu tenho 40 anos. Eu estudei numa sala de aula, com um professor na frente do quadro negro. Eu fui treinado a estudar de uma forma durante 20 anos da minha vida. Mudar um hábito desse construído durante todo esse tempo é complicado. É uma barreira grande. E você ter consciência disso, eu acho que é o primeiro passo para você buscar uma melhor performance nesse processo. É o processo de aprendizagem específico. Então, será que eu estou no meu melhor condicionamento possível para abordar um assunto e estudar? Quer dizer,
eu dormi bem, eu estou alimentado, estou atento o suficiente, desliguei as notificações do celular, estou pronto para estudar? Ok. Então agora eu vou estudar um assunto específico. Vou estudar como fazer um bolo. Então, puxa, eu já sei que é bom eu saber a receita, os ingredientes, o processo, mas o mais importante vai ser fazer algumas vezes para ver se eu aprendo. Então, testar, experimentar. Então, essa consciência eu acho que ajuda. Ajuda a enfrentar aquele processo. Olha, já sei, deixa eu ver a receita aqui, entender os ingredientes, como que funciona, mas, por exemplo, nesse processo, vamos o mais rápido possível para a prática. O primeiro, provavelmente, eu vou errar, o segundo, no meu caso, vou errar 2, 3, 4, mas lá na frente, ok, vai ter um momento que, pela experiência, a prática é muito mais importante do que a teoria, nesse caso. Tem outros tipos de conhecimento que, se você tem essa consciência, você aborda de uma forma diferente. Olha, eu sei que para aprender esse tipo de habilidade, eu vou usar uma outra estratégia. É como se eu estivesse escolhendo caminhos diferentes. Por esse caminho aqui, ele funciona dessa forma. Por esse outro caminho aqui, eu vou ter que treinar um treino diferente para uma melhor performance. E você acha que existe alguma forma de fazer essa mudança de chave, Betina? Eu acho que sim. Eu lembro, eu já convivo, né, com muitos jovens em ambiente de aprendizagem, né? Então sempre tem aqueles, assim, os que estudam mesmo, que senta, estuda e aprende direitinho, né, o que o professor fala, faz as leituras extras e tudo mais. É um jeito de estudar que é interessante, que é o que a escola gosta, que depois gera nota boa, né? Tem aqueles outros alunos que gostam de aprender de ouvido, né? Ouviu falar, ouviu amigo, colega, professor, tá tudo valendo e é aquilo que vai usar para se virar na prova. É um jeito interessante de aprender também. São pessoas rápidas, ágeis, né? Espontâneas. Só que você tem um problema nisso, né? Se você só aprende aquilo que chega a você, o que você está ouvindo, como é que você vai desenvolver teu próprio pensamento? Como é que você vai parar de repetir o que os outros disseram? Como é que você vai buscar outras coisas? Então eu sempre dizia, olha, não basta, é legal aprender rápido, você tira nota boa, mas se você quiser ter o teu conhecimento e uma coisa que você não repete, você também vai ter que ler em outro lugar, vai ter que buscar outras informações. E que informações são essas? Aí entra o projeto de vida, autoconhecimento, curiosidade, gostar de xadrez e querer ouvir podcast de xadrez e coisas assim. Mas hoje, o que vocês acham? E aí eu queria ouvir de vocês dois, né? Porque eu acho que essa questão do digital veio para também virar de ponta cabeça o nosso conceito de aprendizagem, né? Porque hoje, antes, o processo e os espaços que a gente entendia como espaços de aprendizagem eram bem restritos, né? Era a sala de aula, né? Eram relações mais formais de aprendizagem, né? Hoje eu posso aprender numa troca, numa rede social, eu posso aprender assistindo um vídeo no YouTube, eu posso, teoricamente, o meu mundo ampliou no que diz respeito às possibilidades de aprender. Eu concordo totalmente. E você também pode aprender muita bobagem. Eu não estou entrando nem em juízo de valor aqui, porque eu também posso aprender muita bobagem na vida real. Sim. Né? Assim, a gente aprende a fazer bolinhas que a gente cuspia na caneta com mais aerodinâmica em sala de aula. Eu tô brincando, mas é que com tanto acesso à informação, a questão da curadoria e avaliar o valor do que você está recebendo se torna mais importante, né? Era mais difícil antigamente um professor que é formado te ensinar alguma coisa assim completamente despropositada. Hoje a gente pode aprender tudo, coisas interessantes, coisas que levam a gente longe, coisas erradas. Então a gente tem que ficar alerta. A capacidade de curadoria é essencial. Quem vai se aventurar pelo mundo afora tem que saber a fonte, de onde está aprendendo, de onde está estudando, com quem está falando, né? Entender linhas, vertentes. Você tem que receber toda informação de uma maneira crítica.
Senão, você está surfando a onda, você vai poder aprender o que chegar a você. E a gente tem que ter uma hora que a gente tem autonomia e diz, não, isso não me interessa, isso me interessa. Isso eu quero, isso eu não quero. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Isso faz com que a habilidade de aprender se torne uma questão mais importante ainda. Vamos voltar no caso lá, né, de uma aprendizagem presencial numa escola tradicional com um professor. Quando eu estudei, eu tinha um professor de matemática. Além dele, eu tinha o livro didático. E essa era toda a fonte de matemática disponível. Bem limitado. Oficial que você tinha. Oficialmente. Hoje você pode ter 30 professores de matemática ao mesmo tempo. E uma plataforma adaptativa, se você quiser. E você pode fazer isso numa plataforma adaptativa. E grupos de discussão fazendo um grupo, onde pessoas vão trocar. Então, assim, E a tal da professora carioca do YouTube, que a minha filha adora. Não sei nem quem é essa mulher. Então, aí a gente tem, por exemplo, nesse caso, né, eu aumentei muito as opções, mas eu preciso de desenvolver uma capacidade de escolha muito maior. Antes eu não tinha que desenvolver essa capacidade. Então essa curadoria que a Bettina fala muito bem é parte desse processo de aprender a aprender. Sabe? Primeiro ponto, né? Estou preparado para aprender? Né? O segundo ponto, eu sei como eu aprendo, sei como aprender melhor um tipo de habilidade. E aí, por último, né? Com quem eu vou aprender? Quais são as fontes, os dados, as informações? Vou aprender com uma fonte só ou vou aprender com várias? Vou aprender com várias que falam a mesma coisa, que têm o mesmo ponto de vista, ou no caso de um cenário onde vale a pena eu confrontar dois tipos de informação diferentes? Vale eu escutar os dois lados? Então esse tipo de curadoria, de variação de dados e de validação dos dados que você tem acesso fazem parte da aquisição dessa capacidade de aprender a aprender, dessa habilidade de avaliar, de projetar cenários. E é uma coisa que você também vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Porque não dá para achar que é um processo que se aprende ou que você consegue ter um filtro com uma capacidade de curadoria extrema. Mas a gente pode desenvolver hábitos. Como, né? Que tipos? Acho que coisas desde pequeno, assim. Eu gosto de ensinar para as crianças desde pequenininho, aprender a olhar quem somos do site, saber quem escreveu aquilo. Tá? Então, não quer dizer que um site da indústria farmacêutica vai te dar informação errada sobre IMC, né? Porque o que eu quero dizer? Deixa eu explicar de novo, né? A gente pode achar, se eu vou buscar informação de saúde, eu tenho que ir num site de saúde. Então, é melhor ir num site de saúde ou de um blogueiro que realmente entende de saúde, não alguém que está inventando, né? E coisa assim. E aí tem aquela situação ambígua, né? Que se é um site de indústria farmacêutica, será que ele está realmente falando de saúde? Ou ele me deu uma informaçãozinha para vender um produto? Eu não posso partir do princípio que está errado, que eles são do mal e que eles só querem vender o produto. Mas eu tenho que estar alerta. Então eu tenho que acostumar a olhar. Então, se eu olho 3 sites diferentes, esse é do Ministério da Saúde, esse é da indústria farmacêutica, esse é do blogueiro, estão iguais, estão diferentes, quem está querendo me dizer o quê? A gente começa a ler outras coisas, e aí a gente descobre quando o site da indústria farmacêutica está vendendo remédio, está dando informação útil. Então, assim, quando a gente pega esse hábito, pegar o hábito de sempre consultar 3 fontes, sempre ver quem escreveu aquilo, mesmo que a gente não conheça, ver como a pessoa se apresenta, olhar a diagramação, ver se é muita letra em caixa alta, se é uma coisa mais sensacionalista ou não. Colocando em outras palavras, a questão da curadoria é ter um senso crítico apurado. E dá para aprender. A gente conseguir questionar. Dá para aprender, dá para se tornar hábito, dá para ter método. Não é uma coisa só que os especialistas são capazes de avaliar um conteúdo bom ou ruim. Com tempo e com prática na internet,
E com o hábito de sempre desconfiar, a gente vai aprendendo. E isso dá para ensinar para as crianças. Na prática, você que é uma pessoa que está sempre aí buscando novos conteúdos para fazer parte do seu repertório, né? Você, outro dia a gente estava comentando, você falou que está fazendo um curso, né? Novo de CSI. Né? Então, assim, na sua trajetória de aprendizagem, o que você utiliza como as suas ferramentas pessoais para te guiar no processo de aprender a aprender? Depende do conteúdo, depende do contexto, do tipo de habilidade, depende de várias coisas. Mas tentando simplificar para a gente conseguir dar um exemplo um pouco melhor, a primeira coisa que eu faço em termos de dados, de fonte de informação, é buscar uma fonte de informação confiável, buscar evidências científicas. Que vai de encontro ao que a Bettina falou aqui, né? Buscar sempre de onde vem o que eu estou consumindo. De onde vem e em quais contextos esses conteúdos foram gerados. O formato de aprendizagem, aí eu tento sempre fazer um processo de entendimento e de construção. Então, a coisa mais importante para mim no meu processo de aprendizagem é eu testar se eu aprendi. Então, contar para alguém, explicar aquilo com as minhas palavras. Dependendo do conteúdo, às vezes escrever sobre aquilo no blog. Isso faz parte também desse processo de digerir a informação, entender a forma como eu entendi aquela informação e o que ficou para mim. E esse processo de exercitar a aprendizagem em diversos formatos, conversar com um amigo, usar aquele conhecimento como analogia para outras coisas. Falei de xadrez, né? Gosto muito de xadrez. Uso como analogia para diversas coisas. Igual, tem muitas pessoas que usam futebol como uma analogia perfeita para tudo na vida. Eu uso muito xadrez como analogia, como estratégia, como diferentes opções de estilo do jogador. Então, ensinar te faz aprender. Ensinar te faz aprender, em último caso, né? De alguma forma te faz reter, pelo menos, e reprocessar. Né? É uma das técnicas. Mas, assim, eu acho que é uma das mais avançadas. Mas é a que você usa também. É uma que... E assim, não precisa ser uma coisa complicada. Eu escuto muito falar isso e eu tenho uma visão que parece complicado. Eu falar assim, olha, você tem que ensinar para aprender. Na verdade, você tem que conversar com as pessoas sobre aquilo que você está estudando, discutir, divergir das opiniões. Eu acho ótimo quando tem alguém que não concorda comigo. Significa que vamos aprender alguma coisa. E é péssimo quando todo mundo concorda, né? Quer dizer que não estamos aprendendo quase nada, porque estou só refletindo no espelho aqui as coisas que eu estou dizendo. A troca é sempre muito enriquecedora e a gente submeter as nossas ideias às outras pessoas também exige da gente lapidar mais o conhecimento, ver que, olha, até que eu não estava tão certo assim, deixa eu corrigir um pouquinho. Então a gente melhora no contato com o outro. O outro vai dizendo, olha, podia ser diferente, presta atenção, não é por aí. E aí que a gente cresce. E aí a gente também tem que se expressar, né? Porque o outro não está entendendo aquilo que eu estou explicando. Então, não é que o outro é burro, sou eu que não estou explicando direito, né? Então vamos melhorar. Eu gosto muito, assim, quando alguém diz assim, ó, não entendi o que você escreveu. Não adianta eu brigar e dizer, ai, como assim você não entendeu? Tá bom, muito obrigada, eu não devo ter me expressado bem, vamos, será que assim fica melhor? E aí a gente consegue se comunicar até com mais gente, né? Então, troca, se submeter à troca, se submeter ao olhar do outro, às ideias do outro, é sempre enriquecedor. E você tem filhas, né? Tem. Então você, além de ser uma
uma pessoa da área de educação, você também em casa Tem que observa, cumprir esse papel. né, o processo de aprendizagem em loco, né? Como que você acredita que nas suas filhas, nessa nova geração, está acontecendo esse momento de tudo digital, o mindset está mudando, é diferente do que foi o nosso, ou tá tudo igual? Não, elas têm muito mais acesso à informação do que a gente tinha. O mundo delas é muito mais amplo do que o nosso mundo com o professor e o material didático, né? Isso leva elas mais longe, com certeza, para todos os lados. Mas tem que aprender, né? Tem que aprender a desligar o celular na hora que vai se concentrar. Tem muita distração. As relações sociais andam mais difíceis, eu acho, né? Porque é tudo muito multiplicado. Então, que era uma briga que a gente resolvia na sala de aula, hoje em dia são brigas. Elas vão para as redes sociais. Que vai para a rede social, que interfere. O grupo dos pais. Os pais se metem. Então, assim, tudo tem uma repercussão muito maior, né? Então, elas têm que tomar muitas decisões em termos... É muita coisa para estudar. Então, o que eu estudo primeiro? O que eu faço depois? Se eu preciso de mais ajuda, onde que eu vou buscar ajuda? Se é na blogueirinha, se é na professora carioca, se é no não sei o quê, se é na plataforma adaptativa. Essas decisões, elas estão tomando o tempo todo, tá? Eu gosto desse professor, eu não gosto. E tem horas, assim, que fica demais. E aí eu gosto de devolver perguntas, sabe? Em vez de dizer, você vai fazer isso, aquilo. Dá uma paradinha e para e pensa. O que é mais importante para você? Elas voltam assim, como assim? O que você faria agora? Ai, mãe, será que eu posso fazer não sei o quê? Pensa. Né? Você acha que você está pronta para isso? Então... Muito mais do que, né? Às vezes eles precisam ser confrontados com perguntas. E aí as respostas vêm, é bem interessante. Eu acho que cada vez mais a gente vivencia a intersecção, né, das tecnologias a favor do processo e das experiências de aprendizagem. Né? Sim, e agora, só complementando também, que é importante frisar, elas estão com 15 e 18 anos. Já não são tão meninas? Não, né? não são tão meninas. E é muito interessante, porque as duas já chegam em casa com coisa que a gente não sabe. Então, hoje já chegamos numa situação que elas trazem informação para casa e elas chegam com uma ansiedade que querem ensinar para gente. E elas querem ensinar uma para outra. E aí fica com raiva que a outra não está interessada naquilo, que a gente não tem mais a capacidade intelectual para entender o grau de sofisticação do pensamento delas. Então, assim, a gente chegou naquele ponto lá em casa, assim, que as crianças certamente sabem muita coisa que a gente não sabe e querem ensinar, é uma delícia, né? Só a gente que às vezes ensinar MS-DOS para mãe há 20 anos atrás. A estrutura molecular do DNA e do não sei o quê. E aí minha filha, que gosta muito de ciência, veio com uma outro dia que eu achei muito boa. Olha, você é um cientista bom mesmo no dia que você conseguir explicar teus experimentos para tua avó. E aí eu disse, olha que interessante, né? Sensacional. Porque aí você tem que realmente chegar no nível de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento prévio que você dispôs e tem que conseguir explicar aquilo para aquela pessoa. Então essa é a meta da minha filha agora. Eu acho que deveria ser a meta... Explicar as coisas que ela está aprendendo na faculdade para a avó, coitada da minha mãe. Eu acho que essa meta tem que ser a meta de qualquer pessoa que, de alguma forma, tem conexão com a aprendizagem, tem conexão com comunicação. Porque a nova geração sabe muita coisa que a gente não sabe, mas não adianta só saber, tem que saber se comunicar e tem que saber trazer o outro para perto de si. Então é um exercício muito enriquecedor. Eu acho que, no final das contas, a única certeza é que a gente vai seguir a nossa vida toda aprendendo. E até por isso, o valor de aprender a aprender nunca vai se perder. E se a gente pode
ter a nosso favor formas e maneiras de otimizar e de conseguir fazer com que esse processo seja mais forte, mais como, Bettina? Como que a gente poderia dizer? Mais consciente. Mais consciente, mais consciente. duradouro, porque tem tanta coisa que às vezes a gente aprende e a gente esquece, né? É incrível isso. A gente não guarda, não retém. Consciência, autonomia são palavras importantes, porque você não pode só aprender o que o outro pede para você aprender. Você tem que buscar, você tem que saber como buscar, você tem que saber que vai ser para a vida toda. Eu gosto muito dessa palavra. Nem que seja pra gente ter que mudar, né? Porque também a coisa do desaprender também faz parte hoje, né? Principalmente. Cada vez mais, né? Mas isso a gente fala numa outra oportunidade, porque senão a gente vai começar a dar tilt aqui. Tá joia. Bettina, muito obrigado Foi por um ter prazer. aceito o nosso convite. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. É nosso primeiro experimento enquanto podcaster, meu e do Bruno. A gente quer explorar bastante temas aqui. A gente tem vários assuntos que pretendemos tratar aqui nessa primeira temporada, assuntos bem interessantes. Tenho certeza que vocês vão poder colaborar bastante com a gente, mandando comentários, mandando dúvidas, críticas, porque é assim que a gente vai também conseguir sempre trabalhar e melhorar a nossa entrega no nosso podcast, né, Bruno? Joia. Eu acho que a gente tá aqui para falar dos assuntos que as pessoas querem ouvir. Então, se alguém tiver alguma dica de, olha, vocês podiam falar mais sobre esse ou aquele tema relacionado a tecnologias para educação, a metodologias de aprendizagem, manda pra gente que a gente vai falar aqui. E a gente gosta de falar, né? Adoramos falar. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Não, assim, ainda mais quando é um assunto que você tem paixão, né? Sim, sim. Então, até mais. Obrigado para quem tá ouvindo a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rô. Falou. Obrigadão, Bruno. Obrigado, Bettina. Obrigada.